James Rodrigues livre no mercado e já clube brasileiro interessado na contratação do colombiano. Vídeo de hoje do canal do Nicola trata sobre o assunto e fala também sobre o Palmeiras, que colocou um ponto final às especulações envolvendo o volante Hércules do Fortaleza. Preciso te atualizar sobre o São Paulo. Um ex-atacante do Tricolor está sendo vendido para a Itália. Será que o São Paulo recebe alguma grana? Falo sobre ameaças no Corinthians. Já tem familiar de jogador prometendo atitudes drásticas se essa situação se repetir. Preciso te falar sobre o Vasco, que decidiu processar o Flamengo. Além das últimas do mercado, tem muita coisa super interessante. Antes, deixa eu só me apresentar. Jorge Nicola, jornalista esportivo, e a missão por aqui é deixar você por dentro das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Para não perder nada, só apertar o botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. A primeira informação é sobre o Cruzeiro, que marcou para a próxima semana uma reunião com a Adidas. A intenção, a rescisão do contrato de forma unilateral. O Cruzeiro recebe muito pouco dinheiro da fornecedora de material esportivo e ficou extremamente revoltado com um anúncio recente da Adidas, quando do lançamento da camisa do Atlético Mineiro, a Adidas chamou o Atlético de o maior de Minas. Algo que é usado pelo torcedor da Raposa, a tendência que exista a rescisão desse contrato. Bora falar agora sobre Bissoli, atacante revelado na base do São Paulo, pertence ao Atlético Paranaense e ainda não foi utilizado. Ele pode pintar como reforço do Goiás para o restante da temporada. Já Bruninho, filho do ex-goleiro Bruno e da Elisa Samúdio, acaba de ser contratado pelo Atlético Paranaense. O menino tem 13 anos de idade, é goleiro e já tem 1,82 m. Bora contar também que a Justiça mandou apreender o passaporte e a carteira de habilitação de motorista de Marcelinho Carioca. Tudo porque o ex-jogador do Corinthians tem uma dívida estimada em 143 milhões de reais com um hospital. Muitos anos atrás, a mãe dele precisou passar por um procedimento. A dívida, que era de mais ou menos R$ 1.700, com juros e correção, se transformou em 143 mil. Para arrematar o giro de notícias, preciso te atualizar sobre o Santos. O Peixe anunciou a renovação do contrato de David, um atacante de só 17 anos de idade, centroavante, dos melhores que o Santos tem das categorias de base. O menino, inclusive, entrou nos minutos finais do jogo contra o Botafogo de Ribeirão pela Copa do Brasil. Por falar em Copa, mas a Copa do Mundo, a de 2030 tem tudo para ser em Portugal, na Espanha e no Marrocos. É que essa candidatura com 3 países consegue largar com 109 dos 211 votos possíveis. As federações da Europa e também da África já anunciaram que votarão para que Portugal, Espanha e Marrocos vençam essa disputa. E a saideira do giro de notícias, Tcheco, ex-jogador de futebol e com passagens por Azures, Cascavel e Curitiba como treinador, é o mais novo comandante do Caxias, o Tcheco, que hoje tem 43 anos de idade. Bora falar sobre o Vasco da Gama, que se cansou de esperar e decidiu ir à justiça contra o Flamengo, tudo para que ele possa ter a oportunidade de atuar no Maracanã no dia 23 de abril, jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras. Só para contextualizar, 30 dias atrás o Vasco havia feito a solicitação ao consórcio, que é liderado por Flamengo e Fluminense e que manda no Maracanã. A ideia era utilizar esse estádio para que pudesse receber um grande público. Vasco e Palmeiras, inclusive, têm torcidas unidas, torcidas próximas, enfim. No dia 4 desse mês, quando se encerrou o prazo para uma resposta, a resposta dada ao Vasco foi evasiva. O consórcio dizia que ia estudar alternativas para ver se poderia ou não. O Vasco se cansou de esperar e entrou com uma ação na justiça exigindo que tenha a oportunidade de jogar. Então, a ideia do Vasco é que, através de uma liminar, possa mandar a partida no principal estádio do Rio de Janeiro. Só para lembrar que 2 dias depois do jogo, a partir de 25 de abril, se encerra o consórcio ou o prazo que dá a Flamengo e o Fluminense o direito de administrar o estádio, e não há data para uma nova licitação. Desde o ano passado, uma enorme confusão. Existia a expectativa de que Vasco e W Torre vencessem a licitação. O governo do Rio de Janeiro, preocupado com esse movimento, decidiu adiar e não há uma nova data. Bora falar agora sobre Maringá e Flamengo, que se enfrentam nessa noite pela Copa do Brasil. Queria contar um pouquinho das diferenças entre o time paranaense e o time carioca. De acordo com o Transfer Marketing, que é o site que avalia valores de atletas, todo o elenco do Maringá hoje vale mais ou menos 1.900.000 euros. A curiosidade é que o Marinho, que é reserva no Flamengo sozinho, vale 1.800.000 euros. Antes que você me pergunte qual o valor total do elenco rubro-negro, de acordo com o Transfer Marketing, 153 milhões e meio de euros. Só o Palmeiras tem um elenco mais valioso do que o Flamengo, de acordo com esse site.
Só para arrematar mais informações do Maringá, semifinalista do Campeonato Paranaense, foi eliminado pelo Furacão com um placar agregado de 3-0 para o Atlético e o time disputa a partir de maio a Série D, estreia marcada contra o 15 de Piracicaba. Bora falar sobre James Rodrigues, a grande notícia da quinta-feira, da conta do colombiano, 31 anos de idade. Ele teve seu contrato com o Olympiacos encerrado nessa quinta. Coisa absolutamente surpreendente, porque o contrato que se encerraria em junho, havia uma previsão de prorrogação do contrato de forma automática, os números dele são bons, 23 partidas, 5 gols e 6 assistências. A imprensa lá na Grécia tratava essa extensão do vínculo como algo natural, algo automático. Só que alguma coisa aconteceu durante o último fim de semana. O Olympiacos acabou perdendo para o Panathinaikos num clássico grego, derrota por 2-0, e o James foi substituído no intervalo. A especulação é de que ele não gostou de ser substituído, arranjou uma confusão e o Olympiacos decidiu por rescindir o contrato, ou seja, o colombiano está livre para acertar com quem bem quiser. O primeiro clube brasileiro a manifestar a intenção de contratá-lo agora é um velho conhecido do próprio James, o Botafogo, que já havia feito uma investida antes dele se mudar para a Grécia. O John Textor já autorizou o André Mazzucco para tentar estabelecer conexões e avançar na tentativa de contratar o James. Vale a lembrança de que, independentemente do clube brasileiro que ele possa vir a escolher, só vai poder ser contratado e inscrito a partir de 3 de julho. A janela de inscrições para atletas que vêm do exterior já está fechada. Em outros tempos, o Palmeiras e o Flamengo também tiveram seu nome vinculado ao do James Rodrigues. Prometo ficar de olho nessa história e conversar com dirigentes do Flamengo e do Palmeiras e também com outros clubes para saber se o James pode vir parar no futebol brasileiro. Hora de falar sobre o Corinthians. A repercussão da derrota por 2-0 para o Remo na Copa do Brasil, estreia horrorosa do Timão, não poderia ser pior. Mais uma vez, torcedores, não vou nem chamar de torcedores, vândalos, travestidos de corintianos, espalharam terror nas redes sociais e fizeram ameaças a familiares de atletas. A Liara, que é a irmã do Lianco e esposa do Maicon, jogador do Corinthians, foi à sua rede social no Instagram e afirmou o seguinte, abre aspas, qualquer tipo de ameaça não passará batido dessa vez. Além de atletas, são pais, maridos e filhos. Todos têm seus problemas, mas o mínimo que precisam ter é respeitar a família. E digo mais, se tocarem no nome dos meus filhos, vai ser pior, chega. Só para lembrar que o Corinthians já tem histórico de ameaças de torcedores. No ano passado, o William decidiu deixar o Timão e voltar para a Inglaterra para fechar com o Fulham, depois de uma série de ameaças feitas a ele, a sua esposa e as 2 filhas. O Maicon nem pertence ao Corinthians, ele é jogador do Shakhtar, está emprestado até dezembro, não vem atuando bem e é mais um enorme problema para ser administrado no Corinthians. Queria entender o que passa na cabeça de alguém que vai à rede social e, em vez de reclamar com o jogador, manda ameaça para familiar de atleta. Como se adiantasse alguma coisa, como se isso fosse ajudar de alguma maneira. Só um detalhe importante, desde a derrota por 2-0 para o Remo, ninguém do Corinthians se pronunciou. Duílio Monteiro Alves não esteve com o time em Belém, o Alessandro, gerente de futebol que foi para lá, também não falou nada. E aí vou ainda acrescentar uma informação. Nem cobrança em relação ao técnico, em relação aos jogadores, depois de uma atuação bizarra, aconteceu. Todo mundo quietinho, como se nada tivesse acontecido. Derrota por 2-0 parece normal para um time da Série C, só se for para Duílio Monteiro Alves e Companhia Limitada. Quero falar agora sobre o São Paulo para contar sobre uma negociação que poderia render dinheiro ao tricolor. São Paulo busca receitas em quaisquer lugares. E aí surgiu a notícia de que o Brenner, lembra dele? Revelado na base de São Paulo, de Cotia e vendido ao Cincinnati, está de mudança para o futebol italiano. Tem uma proposta da Udinese que gira na casa dos 10 milhões de dólares ou quase 50 milhões de reais. Você vai lembrar que quando o São Paulo vendeu para o Cincinnati, vendeu por 13 milhões de dólares e ficou combinado o repasse de 15% da mais-valia. Não entendeu? Eu explico. São Paulo teria direito a 15% do que excedesse esses 13 milhões de dólares. O grande problema é que com uma oferta de 10 milhões de dólares não vai exceder o valor e o São Paulo não terá direito a qualquer real em cima dessa transferência, exceto pelos 3%. Pelo mecanismo de solidariedade, desses 3% privilegiam os clubes formadores. Então São Paulo, por ter revelado o Brenner, fica com 3% da operação total, algo na casa dos 300 mil dólares ou 1,5 milhão de reais, algo que vai ajudar muito pouco no dia a dia do clube. Para fechar, preciso te atualizar sobre Hércules. Tenho contado que o volante do Fortaleza
pode deixar o Leão do Pici. O próprio presidente do Fortaleza já deu sinais de que topa fazer negócio desde que alguém banque 20 milhões de reais por 65% dos direitos econômicos. Palmeiras, Flamengo e Vasco surgiram como os principais interessados. E o nome do Palmeiras, inclusive, foi revelado pelo próprio atleta. O Hércules deu uma entrevista recente na saída do gramado contando que o seu empresário havia dito que o Palmeiras tem a intenção de contratá-lo. Fui checar antes de gravar esse vídeo com uma pessoa do Palmeiras se o Hércules pode ser contratado ainda nessa janela de inscrições. O fato de ter disputado o campeonato estadual lá do Campeonato Cearense permitiria a ele que se mudasse para o Palmeiras, ou para o Flamengo, ou para o Vasco, até o dia 20, ou seja, mais uma semana para que existisse essa negociação. Mas minha fonte no Palmeiras assegurou que o Hércules não será contratado nessa janela em hipótese alguma. Ela foi além, afirmando que o nome do volante não faz parte dos planos do Palmeiras. Ainda que o jogador tenha citado seu empresário em conversas com o Verdão, o Palmeiras desmente a informação e diz que se ele se mudar do Fortaleza para outro clube, vai ou para o Vasco ou para o Flamengo, mas para o Palmeiras definitivamente não vai. Você também soube, através de um vídeo no canal do Nicola, na manhã dessa quinta-feira, que o Abel Ferreira descartou a contratação do Luan do São Paulo. O Abel afirmou que enquanto ele for técnico do Verdão, o Luan não será contratado pelo Palmeiras. E você ainda espera por reforços do Verdão e do seu time do coração? Usa o espaço para comentário, para opinar, não esqueça de deixar like, de compartilhar o vídeo. A gente se encontra a partir das 7 da noite com o programa do Nicola. Abraço, tchau!